Bom dia, queridos, graça e paz. Mais uma vez aqui para refletir a palavra do Senhor, para poder falar do Senhor. Não continuamos sem nos reunir. Para nós hoje foi um dia começou meio saudoso, né? Porque hoje seria o dia que nós estaríamos no nosso retiro de carnaval, nosso retiro espiritual, uma data, uma época muito importante para a igreja, para a consolidação de alguns planos da igreja. Mas aprove a Deus que estivéssemos aqui, e aqui estamos. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 João 2, de 3 a 6. Nós estamos caminhando pelo livro de João. 1 João é o segundo encontro, só 1 João. Nós vamos ter mais dois para fecharmos 4 palavras aqui no livro de 1 João. 1 João 2, de 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus nos abençoe na ministração da sua palavra. Queridos, João começa antes, dizendo do verbo, falando da luz, que Deus é luz, que não dá para ter comunhão. Quando a luz chega, não tem como ter treva, não tem como se esconder. E João está combatendo os falsos mestres aqui, que estavam ensinando coisas diferentes daquilo que Jesus propôs. E aqui ele faz uma reflexão muito pessoal para combater esses falsos mestres. Ele faz uma relação muito pessoal para que nós reflitamos e nos perguntemos, nós conhecemos Cristo? Você que está me ouvindo, você que é da nossa igreja ou de alguma igreja, você é crente? Você é crente? Você já passou pela cruz de Jesus? Você já teve uma experiência de conversão verdadeira? Isso é algo real na tua vida? Como é que é isso para você? Porque alguns de nós, queridos, podem estar sinceramente enganados. Sinceramente. Pensarmos, acharmos que somos crentes e não sermos, ou estarmos vivendo uma religiosidade muito, muito ruim. E aí é como se a minha mãe tinha um negócio, que ela aprendia na escola, que é a prova dos 9, Você fazia uma conta, depois tirava as provas do 9, resta 1, sai o 0. Eu nunca aprendi isso, mas eu sei que é assim, é para saber se está certo. É a prova real, É para saber se está certo. E a proposta dele, que nessa prova real, de saber se nós estamos em Cristo, se nós temos condição de combater as falsas heresias, é a prova moral. É assim, não basta conhecer, tem que praticar. E ele começa esse trecho aqui, que a gente chama de perícope, dizendo ora. Ou seja, e também em continuação do que eu falei anteriormente. Então eu expliquei que era o verbo, eu falei que ele era luz, e agora eu quero falar uma coisa nova para vocês. O versículo 3 ele começa dizendo, ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Queridos, conhecer Deus, conhecer Jesus, necessariamente passa por guardar Jesus, por viver Jesus, demonstrar uma confiança prática de Jesus. E como a gente está vivendo esse momento de crise, nos momentos de crise, as nossas certezas, as nossas ideologias, os nossos conceitos, eles se fazem muito necessários, porque é isso que vai nos manter. O que mantém alguém, o que mantém uma árvore fixa na hora do vendaval são suas raízes. É aquilo que realmente nós acreditamos, temos que como conceito e vivemos a partir disso.
Tanto é que ele fala no versículo 4: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a palavra. É isso? E nele não está a verdade. Veja que guardar aqui tem o sentido de atender cuidadosamente. Atender cuidadosamente. É ouvir algo, entender algo, professar algo, mas mais do que isso, guardar algo. Às vezes, as nossas vidas, por uma questão de incoerência, nós até funcionamos como reflexo, né? Nós ouvimos algo e sabemos falar de algo. Nós não sabemos viver algo. Os dois grandes mandamentos resumidos de Jesus foram amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei que eu fico brincando sempre assim, que não parece, mas eu gosto muito de esporte. Então eu leio, eu acompanho, eu vejo essas coisas, aí eu fico vendo os atletas de ponta, eles não entram no treinamento. Eles estão constantemente em treinamento. Às vezes eles mudam o protocolo para determinado tipo de competição, mas eles estão sempre em treinamento porque eles têm que ficar sempre aptos para. Nós, queridos, que somos... E é engraçado que o apóstolo Paulo, né? Aqui a gente está falando de João, mas o apóstolo Paulo sempre usa essa coisa do atleta, do treinamento nas suas palavras para mostrar essa constância, para mostrar essa preparação. Guardar é atender cuidadosamente. Guardar é estar pronto sempre para viver aquilo que nós professamos, que nós acreditamos. E aí o versículo 5 vai falar assim, ó, que nós somos aperfeiçoados no amor de Deus quando guardamos a sua palavra. Olha que coisa bonita, queridos. Eu sei que eu e você temos muitas imperfeições, temos muitas limitações, temos muitas dificuldades de viver o que nós professamos e realmente nós acreditamos. Não é mentira, não é verdade, nós acreditamos. Só que essas nossas imperfeições nos fazem ser incoerentes, geram uma culpa, uma vergonha, e muitas vezes o caminho da fuga ou o caminho da hipocrisia são os que nós mais tomamos. Ou às vezes até o da negação, né? Mas ou nós viramos hipócritas, que geralmente é o que acontece com as nossas vidas e com a vida dos nossos irmãos da igreja, com a religião de um todo, né? Geralmente a hipocrisia é mais fácil, porque você fala que diz, fala que vive, não vive, e fica ali sempre enganando, e se enganando, enganando o outro. Ou a gente foge, porque a gente não consegue lidar, a gente conhece o peso dessa palavra. Nós sabemos o que é isso. Só que aqui o João vai dizer assim, ora, aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Isso aqui é bonito, queridos, porque diz assim, ó, nós vamos nos tornando perfeitos. A palavra de Deus, ela vai nos lapidando. O que nós ganhamos instantaneamente antes da fundação do mundo foi o céu. O céu, a salvação, a certeza que estaremos na glória com o Pai. O processo de santificação, esse aperfeiçoamento, ele é algo que vai acontecendo. E aí João dizendo assim, ó, nós somos aperfeiçoados quando nós guardamos a palavra de Deus. Quando nós internalizamos ela, quando nós vamos vivendo e vamos sendo provados e temos condição de colocar em prática, quando nós somos confrontados pela verdade, quando nós vivemos essa crise entre o fazer e o não fazer a partir de Jesus. Essa obediência conduz o cristão à perfeição moral, à comunhão com Deus. Essa relação mística com Jesus vai nos aperfeiçoando. Não é algo que já aconteceu, é algo que está acontecendo.
Por isso que na teologia tem uma expressão já ainda não, né? Nós já fomos santificados, já fomos salvos, mas ainda estamos no processo até Jesus voltar. Só que a chavezinha aqui que João dá, ele fala que nós temos que permanecer, que nós temos que guardar, porque assim nós somos aperfeiçoados dia a dia. Via de regra, nós temos muita dificuldade com projetos a longo prazo, né? Principalmente nós latinos, nós brasileiros. A gente começa alguma coisa e dá o gás e vai, corre e cansa. A gente não consegue uma coisa a longo prazo. Isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área cristã. Na nossa devoção com Deus, a nossa vida diária de internalizar, de permanecer, de ser aperfeiçoado aos poucos, às vezes demora muito e a gente não tem força para continuar, para poder ir dando esses passos rumo à perfeição. Olha a palavra que ele usa, né? Sido aperfeiçoados no amor de Deus. Esse caminhar é muito lento e às vezes a gente desiste dele. A gente não tem condição de ficar. Porque nós, sinceramente, gostaríamos de uma forma. Nós gostamos de fórmulas mágicas, né? 6 passos para isso, faça isso. 10 passos para a liberdade, 7 passos para a libertação financeira. Essas coisas, a gente gosta dessas fórmulas. Não tem uma fórmula pronta. Isso é igual cuidar de filho. Não tem uma fórmula pronta. Tem uma diretriz geral, mas não tem uma fórmula pronta. Porque cada que só tem 2 filhas, uma é diferente da outra, a personalidade de uma é diferente da outra, e a gente tem que aprender a lidar, aprender a falar com uma e falar com outra. Essa nossa relação de evolução espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos guardar a palavra. Quando a palavra estiver guardada, ela vai trabalhando, tomando conta do nosso coração. E no momento que nós precisarmos colocar em prática, e aí a gente tem aquela luta e consegue obedecer. Subi um degrau, aprendi algo, internalizei algo, e assim a próxima, a próxima, a próxima. Tanto é que ele termina o versículo 6 dizendo assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Queridos, a palavra permanecer para João é tão importante que ele usa 52 vezes no Novo Testamento. Permanecer, permanecer, permanece. A gente vai ler João quando ele fala dessa relação de nós com Cristo como sendo a árvore. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Essa relação, essa palavra permanecer, essa é a palavra que para João é tão importante, que vai nos ajudar nesse processo. Não nos cumpre imitar o andar de Cristo por sobre o mar, mas a sua maneira ordinária de andar. Assim também devemos custar a santidade e a bondade, ainda que não possamos praticar coisas maravilhosas, conforme ele fez. Infelizmente eu perdi essa citação aqui, mas eu acho muito legal, quem escreveu isso, né, que não fui eu. Eu acho muito legal que o autor aqui fala assim, a nossa questão não é sair andando sobre as águas. Pô, deve ser muito legal, né? Deve ser muito legal. Ter a experiência que Pedro teve de andar sobre as águas. Mas a questão é, o que nos custa a santidade e a bondade é praticar coisas maravilhosas conforme ele fez. Queridos, o Evangelho, ele é sempre do caminho. As coisas extraordinárias acontecem inclusive nos ordinários. Você vai andando, vai fazendo, vai percebendo, Deus vai movendo, vai lhe dando condição de, e você vai fazendo. É assim que a transformação da vida cristã acontece. É algo de ação, de vivência, de aprendizado, de leitura, de crescimento. E aí, tem uma coisa que eu fico pensando aqui. Se a gente pega os padrões de vitória, de sucesso, inclusive nossa, da vida cristã hoje,
Jesus Cristo foi um mestre que não teve uma escola formal, não escreveu nada, teve apenas 12 discípulos, não casou, não teve família, de 12 discípulos foi traído por um, então quase 10% desses discípulos, já que representa quase 10% desses discípulos o traiu. É um verdadeiro exemplo de fracasso para os dias atuais. Não teve mega igreja, não teve muitos discípulos, tinham que ser sustentados pelas mulheres que viviam por ali, que isso até as pessoas falavam mal dele por conta disso. A gente olha para Jesus e fala assim, fracassou. Só que é muito mais do que isso, queridos. É muito mais do que isso. E a gente hoje sabe, né, o efeito do Evangelho de Jesus. Os tantos discípulos que os discípulos fizeram, né, o crescimento exponencial disso, que aliás essa era a lógica de Jesus. Eu ensino vocês e vocês estão ensinando os outros e os outros ensinando os outros, e o caminho e o Evangelho vai caminhando e as coisas vão acontecendo. A prova moral que precisamos nos submeter, não para os outros, queridos, não para os outros. Aí aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente faz uma reflexão dessa, aí você fica pensando, poxa, eu preciso mostrar para os outros. Não é para os outros, é para nós e principalmente para o nosso Deus. Porque essa autorreflexão é uma coisa que todos nós precisamos fazer. A gente precisa de vez em quando parar e se perguntar, é isso mesmo? Eu estou no caminho? O meu evangelho, o evangelho que eu digo que seguir é o evangelho de Jesus. Nós estamos na escola dominical, né, que todo domingo 9 horas está fazendo, a gente está estudando esse livro aqui, Seus Passos do que Faria Jesus. Que é uma forma prática de responder isso, né? Antes de tomar alguma decisão, eu pergunto o que Jesus faria. Nesse submeter moral e até intelectual, né, inclusive, que está tudo ligado, de saber se eu estou vivendo esse evangelho ou não. Veja que João está combatendo alguns falsos mestres e ele nos chama os seus ouvintes para falar assim, gente, ó, antes de combater, eu já falei quem é Jesus, ele é o verbo, ele é a luz, ele veio para perdoar, para pagar os pecados, enfim, mas eu quero saber de você. Você guarda as palavras de Jesus? Você guarda, queridos? Você coloca no teu coração? Você se alimenta dela? Você se alimenta dela? Segundo, você está sendo aperfeiçoado no amor de Cristo? Hoje você é uma pessoa melhor do que você era 5 anos atrás, por conta da sua convivência com Cristo, por conta da sua abnegação, por conta das suas lutas, por conta das suas entregas. Você tem andado como Cristo andou? Talvez alguns já até andou sobre as águas, nessa vivência do extraordinário, né, que se fez necessário em algum momento. E no ordinário, como é que tá? Como é que tá o teu dia a dia? Como é que tá para você agora com as luzes apagadas, sem a gente poder ir para o templo, tendo que acompanhar sermão e reflexão aqui pela tela do computador, da televisão, do celular? Como é que tá isso para você? Você era um atleta que estava preparado para esse momento? A tua fé veio tão pungente e tão crescente em Cristo que chegou esse momento, mesmo com toda dificuldade, você está firme porque você já vinha firme? Essa é a reflexão que João faz para nós. Ora, ou seja, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Pronto, ele resumiu numa frase, né? Você tem guardado os seus mandamentos, queridos? Essa reflexão é muito importante a ser feita. Essas respostas são importantes a serem dadas, porque ela vai dar um norte. Poxa, pastor, eu estou, olha, sinceramente, com todas as minhas limitações eu estou. Amém, irmão? Continua. Firme? Continua. É uma evolução.
Você vai ver que daqui para frente você vai cada vez mais evoluindo e se parecendo mais com Jesus, se parecendo menos com você e se parecendo menos com o legado de pecado que você teve até agora. Pastor, eu não tô não. E sabe por quê? Para começar, eu nem guardo a palavra, eu nem leio. Então, na hora que eu preciso agir, eu não sei nem o que falar, porque eu não tenho palavra. Eu não tenho, na hora que eu preciso agir como Cristo agiu, eu não sei como ele agiria, porque eu não sei o que ele fez, eu não sei o que ele falou. Então, eu não estou conseguindo um processo de aperfeiçoamento. Logo, eu não estou permanecendo nele e logo eu não estou andando nele. Querido, se você está nessa situação, volta. Para um pouquinho. Dobra o teu joelho, faz uma oração, pede para Deus. Deus, me enxerta, me ajuda a permanecer, me ajuda a frutificar a partir do que o Senhor frutificou. Imagina aqui, queridos, que Cristo está aqui, você está aqui. Alguma coisa tem que acontecer para que você esteja ligado nele. Cristo é o corpo, você é a mão. Essa ligação do teu braço aqui precisa estar funcionando, senão a tua mão morre, porque o sangue vem daqui. A vida vem daqui. A informação para você abrir ou fechar a mão vem daqui. Ela não é a mãozinha da família Addams que anda sozinha e faz as coisas sozinha. Aquilo é muito bonitinho, mas é um filme, é um desenho. Ela vem daqui. Por isso que a Bíblia faz essa relação. Se a tua mão tiver enxertada, permanecendo no teu Cristo, e se Cristo for o cabeça, pronto, todo o teu corpo vai permanecer, fazer e agir a partir de Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha condição de entender essa palavra, que você tenha condição de refletir nessa palavra e principalmente que você tenha condição de, a partir dessa reflexão, pedir perdão ou força para continuar e que você tenha condição de aplicar essa palavra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra sempre mexe conosco, sempre trabalha no nosso coração, nos constrange, nos chama de volta. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, a Tua misericórdia esteja sobre nós. Que nós tenhamos condição, Deus, de realmente fazer essa pergunta. Se nós permanecemos no Senhor, se nós estamos guardando a Tua palavra e se nós estamos vivendo e sendo aperfeiçoados a partir do Teu Espírito Santo. Que esse dia seja um dia cheio do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Fica com Deus, queridos. Beijo no coração de todo mundo. Paz.